Bora falar de futebol? Bora falar de Marcelo Galhardo. Muita gente aqui no Brasil, muitos torcedores, quando o time vai mal e querem que o técnico seja mandado embora, dizem: tem que ir lá no River Plate buscar o Marcelo Galhardo, como se fosse um técnico que apenas venceu, jogando sempre bonito e conquistou todos os títulos que podia. E não foi bem assim a trajetória do Galhardo no River Plate. E aí que tá, isso não significa que ele é um treinador ruim. Significa que aqui no Brasil, muito provavelmente, ele não duraria em algumas ocasiões. E aí eu vou explicar. Primeiro eu vou falar um pouquinho da trajetória do Marcelo Galhardo, com um pouquinho mais de profundidade, para quem não conhece, falando somente do trabalho dele no River Plate nos últimos anos. E depois eu vou pegar 4 casos de times daqui, com identificação com o treinador, que mandaram o técnico embora depois de uma sequência e que o Galhardo, em 3, cairia fora. Isso que o Galhardo não tem nem identificação por lá, é com o River que ele tem essa identificação. E lá no River ele teve respaldo, algo que aqui no Brasil, de um modo geral, não acontece. Antes, vamos falar um pouquinho da trajetória do Galhardo. Olha só, depois de conquistar a Libertadores de 2015, ele viu o River Plate despencar de rendimento. Foram 18 jogos da final de 2015 da Libertadores, quando ele vence, até o início do Mundial. 18 jogos. O time teve 35% de aproveitamento, você ouviu bem. 5 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Chegou no Mundial, venceu 1-0 mirradinho Hiroshima e perdeu para o Barcelona por 3-0. Dá para dizer que em 20 jogos o time despencou de rendimento e perdeu a chance de ganhar um título mundial. Aqui no Brasil, o Galhardo continuaria no clube? Acho que não, né? Acho que seria mandado embora. Já é o primeiro ponto. Ele continuou. Aí, você pega o seguinte, 2016, quando ele é campeão da Copa Argentina e também é campeão da Supercopa contra o Santa Fé. A Copa Argentina só tem 6 jogos, e jogos contra equipes muito piores do que as equipes de primeira divisão, por exemplo. O River pegou realmente equipes muito fracas no caminho. Eu nem anotei aqui as equipes, mas são equipes ruins, adversários fracos, e é fácil chegar na final. Bom, foi campeão da Copa Argentina, mas olha só, ele caiu nas oitavas de final da Copa Libertadores da América para o Independiente del Valle, na Argentina. Perde por 2-0 na ida, e aí vence só por 1-0 no Monumental. Lembrando que ele vem de um retrospecto ruim, 35% de aproveitamento no segundo semestre, depois de vencer a Libertadores de 2015, cai nas oitavas de final. Cai nas oitavas de final. Para um time que para muitos, o time, claro, foi longe nessa Libertadores, mas para muitos era uma zebra absurda, um vexame do River Plate. Bom, com o Campeonato Argentino em transição de regulamento, sabe quanto o River teve de aproveitamento nesse ano? 37,5% de aproveitamento. Foram 16 jogos apenas nesse campeonato, por conta da troca de regulamento. O time ficou na 9ª colocação da sua zona, eram 2 zonas divididas. Em 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Acho que ele seria mandado embora no fim da temporada. Tenho essa impressão se fosse aqui no Brasil. Você, imagino, também tenha. Mas o River segurou o Galhardo. Em 2017, ele é campeão da Copa Argentina de novo, um título inexpressivo, mas que dá vaga à Copa Libertadores da América, por exemplo. Ocupa a 2ª colocação do Campeonato Argentino, atrás de quem? Do Boca Juniors. Termina o campeonato 7 pontos atrás do Boca Juniors. Cai na semifinal da Copa Libertadores da América para quem? Para o Lanús. Teoricamente um time menor na Argentina. Mas como ele caiu é o grande problema. Ele vence por 2-0, ou melhor, por 1-0 a partida de ida e perde por 4-2 de virada na partida de volta. E perde a chance de chegar à final da Copa Libertadores da América. Impactante, né? Não só a derrota é impactante, como ele também, depois disso, inicia o Campeonato Argentino com 6 vitórias nos primeiros 19 jogos. Outros 5 empates e 8 derrotas. 40% de aproveitamento. Teve nesse meio tempo uma sequência de 6 jogos sem vencer e depois uma sequência de 5 jogos sem vencer às vésperas da Supercopa Argentina entre River e Boca. É claro que ele seria trocado imediatamente não, mas seria trocado ali depois de 4 resultados ruins, faltando 2 jogos para encarar o Boca numa Supercopa Argentina, falando tudo que eu falei. Qual a chance do Galhardo ser mantido se isso acontecesse aqui no Brasil? Todo mundo ia falar em
efeito troca, efeito mudança. É preciso gerar um fato novo para não perder essa taça para o rival. Ele ficou. E ele venceu a Supercopa Argentina. Não só isso, a vitória foi tão marcante quanto a derrota para o Lanús, só que de uma forma positiva. Por quê? Porque a equipe depois disso tem 28 jogos pela frente. 19 vitórias em 28 jogos. 8 empates e uma derrota. Essa derrota é para o River Plate, ou melhor, essa derrota é para o Grêmio no Monumental de Nunes na semifinal, 1-0, e na partida de volta em Porto Alegre, o River reverte esse resultado, é campeão da Libertadores sobre o Boca Juniors. Todo mundo sabe o fim dessa história, mas acaba caindo para o All-In no Mundial. E em 2019 ele tem um ano de pouca oscilação, é verdade, muitos empates marcaram a trajetória do Galhardo nesse ano de 2019. Para você ter uma ideia, nessa temporada, em 48 jogos foram 15 empates. Se colocar o Flamengo ao lado, para uma comparação, já que são os rivais nessa final de Copa Libertadores da América, o Flamengo em 67 jogos empatou 16. O River em 48 empatou 15. Então é um time que empata muito, enfim. Mas o grande detalhe é esse. E aí eu parto para os times brasileiros. Depois de vocês entenderem o trabalho do Galhardo, que é bom, mas tem os seus momentos ruins, tem a sua irregularidade, e tem também o apoio da diretoria que o mantém independente dos momentos de irregularidade, dos aproveitamentos ruins em certos momentos, em certas campanhas, dos resultados marcantes negativos também, a diretoria manteve. Agora olha só, aqui no Brasil, vamos lá, 4 clubes eu separei que estavam com técnicos identificados e mandaram embora. Palmeiras, primeiro clube, Felipão, atual campeão brasileiro, com um segundo turno espetacular, 14 vitórias, 5 empates, um time que alcançou um recorde histórico em campeonatos brasileiros de invencibilidade. Dentro da história do Palmeiras, nenhum time, nenhum elenco alcançou os 33 jogos de invencibilidade em campeonatos brasileiros como esse time alcançou. Foi semifinalista da Copa Libertadores da América e semifinalista da Copa do Brasil, além de ser campeão brasileiro, como eu disse. Momento de irregularidade envolveu 2 quedas. Queda para o Internacional na Copa do Brasil, nas quartas de final, venceu por 1-0 em casa, perdeu por 1-0 fora. Na disputa de pênaltis caiu fora. E na Libertadores perde, ou melhor, ganha fora de casa por 1-0, perde no Pacaembu por 2-1 e cai fora. A derrota marcante contra o Flamengo por 3-0 marcou a eliminação. Foram 12 jogos de irregularidade. 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 33% de aproveitamento nesse período. Caiu. Vamos lembrar? O Galhardo teve um período de 35% de aproveitamento. O Galhardo teve um período de 37,5% de aproveitamento. O Galhardo teve um período de 40% de aproveitamento. Será que se ele tem esse aproveitamento aqui, ele fica no Palmeiras? Com queda para Lanús de virada de uma forma impressionante, como foi, por exemplo, a queda do Palmeiras na Libertadores? Acho que não. Galhardo cairia no Palmeiras. Corinthians, Fábio Carille. Caiu com 8 jogos sem vitória. Sequência que fez com que ele fosse demitido. 4 empates e 4 derrotas. Em novembro, tem a queda. Só que em agosto e setembro, olha só, hein? Ele tem uma sequência de 14 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e 7 empates. Acho que o Galhardo teria um momento como esses, como teve, sequências dentro de 19 jogos, vou relembrar aqui na minha anotação. Sequências incríveis, em 16 jogos, um aproveitamento baixíssimo, 37,5%. Em 16 jogos ganhou 4. Será que ele continuaria no Corinthians com esse aproveitamento? Acho que não. Internacional, terceiro clube, Odair Hellmann, também identificado. O Odair cai após 4 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e também 2 apresentações com resultados negativos na final da Copa do Brasil. 2 derrotas para o Atlético Paranaense. Num recorte aí de 10 jogos desse período de irregularidade, em que o Internacional demite o Odair Hellmann, são 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 2 delas na final da Copa do Brasil, uma delas não aconteceria se o Internacional não se lançasse completamente ao ataque e tomasse o gol no finalzinho do jogo, seria uma derrota e um empate. Estaríamos falando aqui de 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.
Olhando para tudo que aconteceu com o Galhardo, será que o Galhardo se manteria no Internacional? Eu acho que não. Eu acho que não faria um trabalho tão longo assim. Por fim, o Cruzeiro. Esse sim, o time dentre os 4 que manteria Galhardo no comando. Por quê? Porque o Mano Menezes teve 21 jogos de sequência, peguei esse recorte desde a primeira rodada do Brasileirão nesse ano. Em 21 jogos ele ganhou 3 partidas. Uma contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e outras 2 contra Ceará e Goiás na segunda e na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deixa o comando depois de uma sequência de 8 jogos sem vencer. Mas, em um recorte muito maior, ele estava já muito mal. Em 21 jogos, só 3 vitórias. Realmente, um retrospecto terrível. Mas pior do que o do Galhardo. E eu diria ainda que o Galhardo não alcançou um aproveitamento tão ruim, por exemplo. Então, certamente, o Cruzeiro talvez seria o clube para ter o Galhardo por mais tempo, para dar mais tempo para ele trabalhar. Porque olhando para o que o River tem com o Galhardo, para o retrospecto do River, que permitiu ao Galhardo ter momentos de irregularidade sem mandá-lo embora, só o Cruzeiro permitiria com um técnico identificado como fez o River. Os outros 3, deu para perceber que a diretoria preferiu trocar, preferiu mudar. Situações nas quais o Galhardo seria demitido. Então, é de se pensar muito, é de se refletir muito sobre a ideia de gestão de treinadores no futebol brasileiro. De confiar que um treinador não vai fazer um trabalho bom do começo ao fim, em que ele vai ter uma temporada ruim, ele vai ter uma temporada em que ele vai chegar em uma final de Copa do Brasil, mas vai ter um ano ruim em termos de resultado no Brasileiro, vai conquistar um título e depois vai baixar de rendimento. Isso acontece, aconteceu com o River aqui, o Galhardo trabalhando, chegou em finais de Libertadores. 3. Acho que deu para perceber nesse vídeo aí que a mentalidade precisa mudar aqui no Brasil antes de contratar um Marcelo Galhardo. Porque muita gente vai imaginar, inclusive diretoria, que está trazendo um cara que vai ficar 4 anos com resultados incríveis em tudo que ele disputar. E não é bem assim. Deixa seu comentário aqui embaixo sobre tudo que eu trouxe, os dados, as análises. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar escrito aqui que eu comento, que eu respondo. Deixa o seu like, sua opinião. Bora falar de futebol?